Bem-vindos ao canal Quem Sabe, meu nome é Marcos Mendonça. Se vocês gostarem, dê seu like, compartilhem, ativem o sininho. Mas vamos lá. 15 de novembro de 1889. Foi um golpe de Estado? Tire suas conclusões. Vem comigo. As ideias vinham vindo desde 1870, quando foi em 3 de dezembro publicado o Manifesto criando o Partido Republicano e lançando a ideia de adoção pelo Brasil do regime democrático, inspirado pelo exemplo dos Estados Unidos e das demais nações sul-americanas. Era um documento mais filosófico e literário do que de ação em si. Mas ele levantou a bandeira da ideologia e que além de conquistar adeptos em intelectualidade civil, se infiltrou dentro do corpo de oficiais do exército, tanto nos aspectos liberais como no do regime autoritário positivista. Benjamin Constant pregava e conquistava seguidores entre os jovens da escola militar e superior de guerra. A permanência das tropas terrestres revelou o papel dominante exercido pelas outras nações hispano-americanas do sul do continente e a importância política que elas, depois de anos de sofrimento naquela campanha de sangue, poderiam ter e que haviam tido sob o regime monárquico. O alto posicionamento político após a guerra dos generais que nela haviam distinguido Caxias e Osório veio confirmar esta importância com o desaparecimento destes líderes. Militares e os governos que se seguiram criaram uma política de oposição ao fortalecimento do exército, com receio que o domínio do mesmo levaria o país ao caudilismo militar costumeiro no Prata. Trataram de equipar Guarda Nacional, guardas cívicas, polícias provinciais, aparentemente com o intuito de contrabalançar qualquer atitude política que o exército quisesse assumir. Questões rotineiras com essa atitude, que seriam simples, viraram questões militares de repercussão nacional, levaram ao Marechal de Campo Deodoro da Fonseca e o Visconde de Pelotas a tomarem posições enérgicas de protesto, o primeiro dirigindo carta ao próprio imperador, expondo de maneira porque estava sendo atingida a dignidade do exército e lembrando o que ele representara nos campos de batalha e na integração nacional. A sociedade civil, assim como republicanos liberais ou positivistas, foram interligando-se, uma reforçando a outra. As dificuldades que o Império vinha passando também foi reforçando a evolução das constantes ideias republicanas, com a decadência física do imperador e a resistência a um terceiro reinado, para o qual se previa o domínio de um impopular príncipe consorte e o abolicionismo, que se confundiu com o ideal republicano e fez estremecer as defeituosas bases econômicas do país, acabando de abalar de vez com a proclamação da Lei Áurea, que os senhores feudais daquela época, os senhores de engenho, teimavam em ignorar. Em 1885, Deodoro continuava a liderar a reação contra o que julgava ofensas à sua corporação, se solidarizando com os oficiais punidos nas chamadas questões militares. Encabeçou os protestos do uso de militares na captura de escravos fugitivos, sendo mesmo afastado então, por conta disso, para o Mato Grosso, com a missão de manter a neutralidade em incidente entre Paraguai e a Bolívia. Se demitiu depois de um tempo e retornando ao Rio de Janeiro e recebido por honras de colegas de todos os postos. Em 1886 se junta a eles Benjamin Constant, mestre considerado da escola militar, e a partir daí ele seguiu em defesa da dignidade ferida do exército, e a seguir em prol do regime republicano ele foi sensível. Em 23 de outubro de 1889, Cândido de Oliveira
discursou frisando o direito dos militares de se rebelarem quando não fossem devidamente considerados pelos governos. Em 9 de novembro foi o baile da Ilha Fiscal. A gente aprendeu isso nos livros de história. E isso foi o último evento do Império. Você vê que veio andando, a coisa veio cavalgando, né? Literalmente, né? De 1870 até o dia fatídico de 15 de novembro de 1889, que era uma manhã quente. A 2ª Brigada do Exército, armada e municiada, incluindo o 1º e o 9º Regimento de Cavalaria, o 2º Regimento de Artilharia da campanha, 60 alunos da Escola Superior de Guerra, sendo um total de 500 homens, marchou de seus quartéis em São Cristóvão em estado de pura rebeldia contra o governo que aqui estava constituído, que era o Império. Foi ao campo da aclamação, hoje Praça da República, no Rio de Janeiro, onde era o quartel-general do Exército. Chefiava o tenente-coronel João Batista da Silva Teles, comandante do 1º Regimento de Cavalaria. Ao seu lado, o professor da Escola Militar, tenente-coronel Benjamin Constant Botelho de Magalhães, e o major Ceredelo Correia. Muitas ruas conhecidas do Rio, né? No caminho, pararam em uma residência particular. Ao se aproximarem dessa residência, desceu de uma carruagem o marechal de campo Manuel Deodoro da Fonseca, que montou em um cavalo cedido pelo Alferes Barbosa Júnior e assumiu a liderança da coluna revolucionária. Deodoro estava muito doente, sujeito a ataques cardíacos e dificuldades de respiração. Ele tinha um enfisema pulmonar. Após um cerco com canhões, eles cercaram a base militar naquela época. Tá? Os rebeldes cercaram com canhões a base militar. Eles foram ganhando a aderência das tropas do exército e aos poucos foram tomando as tropas e trazendo para o seu lado. Devemos lembrar que quem convenceu o Marechal Deodoro da mudança do regime para a honra do exército foram Mena, Barreto e Bandeira, junto com o alferes Joaquim Inácio Batista Cardoso. No âmbito da imprensa, a propaganda republicana antes deste dia foi feita com artigos de Rui Barbosa, Sampaio Ferraz, Quintino Bocaiúva, Aristides Lobo, Lopes Trovão, entre outros. Uma curiosidade, um dia antes, no dia 14 de novembro, o Major Solon espalhou pela cidade. Lembra, o Rio de Janeiro era uma pequena vila, era uma aldeia, não era uma coisa assim gigantesca como você possa imaginar que é hoje. Mas ele espalhou que o governo iria assaltar os quartéis do exército com a Guarda Nacional, a Guarda Cívica e a Guarda Negra, que nem existia. Ou seja, a famosa fake news. Lembrar que Deodoro, mesmo doente, foi à frente da tropa rebelada. Sua figura ela foi primordial para que o evento desse certo. Ao final deste dia, foi hasteada a nova bandeira e a proclamação da República teve então seu desfecho. Uma curiosidade. A bandeira, a primeira bandeira da nova República, era muito parecida com a bandeira americana de listras. Só para vocês terem uma ideia. Apesar de anos mais tarde da proclamação da República, nós tivemos a Revolta da Armada. A gente vai falar disso em uma próxima ocasião. Vamos falar bem detalhado também. Lembramos então que a proclamação da República, além de bases da sociedade civil da época, teve muito com o descontentamento do Exército, que através de muitos anos se viu relegado ao segundo plano e assumiu a frente perante o imperialismo, tornando o Brasil então um país republicano. Esta foi nossa imersão na história de hoje, com fatos que muitos nunca ouviram falar. Eu tenho certeza que muita coisa aqui você não ouviu naquele seu livrinho de história da Tia Teteca. Mas eles são importantes para saber um pouco mais do desenrolar da história do nosso país. Se vocês gostaram, se gostaram do que ouviram, compartilhem com outros que possam gostar também, para que todos conheçam a história real dessa nação, a história real de tudo que aconteceu aqui no Brasil. Deem seu like, toquem o sininho, se inscrevam. Aqui, gente,
A história sempre será contada nos detalhes, em todos os detalhes, de todas as formas, da forma que tem que acontecer, da forma verídica. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!